Então, pode começar, doutora? Pode sim, pode. Tu só apresenta o slide. Certo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esôfago de Barrett. Meu nome é Felipe Raulino, sou residente da endoscopia do HU da UFA. Bom, dando uma visão geral do conceito de Barrett, a definição a Meu Deus! E aí? seria pela substituição do epitélio escamoso estratificado pelo epitélio metaplásico intestinal. Seria a definição Aqui, mais Felipe. completa. Pode projetar a tua apresentação? É que a gente só tá vendo teu rosto. Não está projetado, não? Não, tá no cantinho, pelo menos pra mim. Não sei se. Para mim Eu está consigo ver tudo. Eu tô conseguindo ver o slide dele, normal. para mim tá a tela inteira. Será que é comigo aqui? Ah, deu certo. Desculpa. Pronto. Então, como definição, o esôfago de Barrett, ele é definido pela substituição do epitélio escamoso estratificado do esôfago por epitélio metaplásico intestinal. Então, conceitualmente, apesar de haver bastante discussão hoje, mas conceitualmente o esôfago de Barrett se define por isso, por um epitélio metaplásico intestinal. A endoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico e tem uma prevalência na população geral de 1,3% a 1,6%. A Sociedade Britânica de Gastroenterologia sugere uma progressão para carcinoma de 7% ao ano. Então, assim, ao longo da aula, a gente vai ver que existe vários consensos. Na verdade, não há um consenso em relação ao esôfago de Barrett. O que existe são várias recomendações de várias sociedades diferentes, muitas vezes não coincidentes essas recomendações. Tá? Então, fazendo um breve relato histórico, o primeiro a descrever, né, o epitélio colunar foi numa Rupert Barrett, na década de 50, em 1950. Allison e Johnston, em 53, relacionaram a doença com o refluxo e a hernia de hiato, descrevendo pela primeira vez a metaplasia intestinal. Só em 1970, Poe e colaboradores descreveram as características histológicas do epitélio de Barrett. Em 83, um novo salto no tempo, Skinner e colaboradores restringiram pela primeira vez o diagnóstico de Barrett aos pacientes que tivessem comprometimento de mais de 3 centímetros do epitélio colunar. Spencer, em 94, então veja que tem salto de 10 em 10 anos de marcos históricos. Então, Spencer e colaboradores introduziram o conceito de Barrett curto, ao descreverem metaplasia intestinal especializada em segmentos menores do que 3 centímetros. Em 97, foi introduzido o conceito de Barrett ultracurto. Esse conceito, atualmente, ele caiu, ele já não é um conceito válido. Em 2006, foi introduzida a classificação de Praga, em substituição dos termos de Barrett clássico, curto e ultracurto. Então, hoje, a recomendação é para que se faça a classificação do epitélio de Barrett segundo a classificação de Praga, que nós vamos ver posteriormente. Então, aqui a classificação de Praga nada mais é do que uma avaliação do epitélio de Barrett, tanto no seu comprometimento circunferencial, como também pelo seu comprometimento longitudinal. Então, nessa imagem aqui, nós observamos que a transição esofagogástrica está mais ou menos a este nível, com um comprometimento circular de aproximadamente 2 centímetros de distância entre o epitélio rosa-salmão aqui determinado e a transição, e um máximo de 3 centímetros, que seriam essas linguetas chamadas, nessas prolongamentos, essas digitações de epitélio colunar avançando sobre o epitélio escamoso. Então, a classificação de Praga, ela visa uma avaliação tanto do comprometimento circular, no caso C,
e comprometimento máximo, no caso M. Então, ao descrever um epitélio de Barrett, devemos lançar mão dessa classificação e, assim, universalmente aceita classificar em C e M. Então, esse epitélio de Barrett é um C2M3. Do ponto de vista da anatomopatologia, o que a gente observa é que existe uma progressão desde o epitélio esofágico normal, que é o escamoso, até o câncer invasivo, passando por esses degraus. Metaplasia colunar pseudopilórica, metaplasia intestinal completa, metaplasia intestinal incompleta, displasia, câncer intraepitelial, câncer precoce e câncer invasivo. Alguns autores, eles afirmam que o marco do início seria a metaplasia pseudopilórica. Aqui já se encontraria algumas alterações de proteínas que favoreceriam o gatilho para o desenvolvimento de toda essa cascata. Não nesse passo aqui, como é conceitualmente abordado. Daí algumas restrições, algumas diferenças de conceitos entre as sociedades. Então, a transformação de natureza metaplásica, que ainda não há neoplasia, né, só metaplasia. A metaplasia é um fenômeno histopatológico em que um tipo de célula adulta e diferenciada substitui outro tipo de célula adulta também diferenciada. Então, eu tenho um epitélio normal apenas em uma região onde atualmente ele não deveria estar. Ele ocorre em resposta a uma agressão com finalidade protetora, no caso do epitélio de Barrett, em decorrência do refluxo. Nas metaplasias, a mudança das stem cells, que são as células-mãe, que inicialmente são as células-mães que diferenciam o tecido em epitélio escamoso e passam a ser uma nova célula-mãe diferenciada no epitélio colunar. Os estudos têm apontado para a importância dos epitélios colunares não intestinalizados, que são, no caso, o epitélio pseudopilórico, como havia falado anteriormente. Alguns marcadores já se mostram positivos nesse epitélio, e aqui sim passaria a ser o gatilho do epitélio de Barrett, como as expressões dessas proteínas, como o CDX2, a vilina, o MUC2 e o DAS, seriam encontradas já no epitélio pseudopilórico, e alguns autores sugerem uma identificação de rotina do P53 e intervalo de acompanhamento menor, ou seja, nos pacientes em que você faz uma avaliação de rotina e já encontra um P53 alterado, esse paciente ele já mereceria um acompanhamento mais próximo, fora dos padrões recomendados pela maioria das sociedades. Então, seria uma fronteira de conhecimento em relação ao uso do P53 no acompanhamento desses pacientes. Então, a gente, com o intuito de tentar melhorar a caracterização, a visualização do epitélio de Barrett, nós podemos lançar a mão da cromoscopia, né, cromoscopia. E aqui nós podemos lançar a mão de várias maneiras. Ou de forma negativa, né, corando negativamente com o Lugol, em que cora o epitélio escamoso, mas não cora o epitélio colunar, ou então de forma mais característica para corar o epitélio de Barrett. Aqui com azul de metileno, em que ele vai corar basicamente as células caliciformes, elas são altamente ávidas pelo corante, e aí o epitélio de Barrett fica em tons azulados, ao passo que ilhas, por exemplo, aqui, ilhas de epitélio escamoso não se coram, ou então nós podemos lançar a mão de um corante de contraste, como aqui é o ácido acético, em que você consegue dar uma ampla visualização do tecido, né, com as suas margens, as suas características de relevo, e existe uma tendência a se usar como corante, né, como cromoscopia, o ácido acético como padrão ouro, né, cromoscopia, não cromoscopia virtual, mas como cromoscopia, o ácido acético junto com um equipamento de alta definição com luz branca. Vamos discutir um pouquinho mais à frente. Então, o ácido acético, como falado anteriormente, ele permite avaliar
de forma bem detalhada o relevo do epitélio de Barrett, podendo observar áreas de nodulações ou áreas de depressões, sendo que essas áreas, tanto de nodulações como de depressões, elas chamam muito a atenção do examinador para áreas de focos de invasão, de neoplasias invasivas, no caso das ulcerações, ou de displasia de alto grau, no caso das granulações. Então, uma forma de fazer a prevenção, ou seja, de fazer o reconhecimento dessas áreas de displasia, é o que a gente chama do protocolo de Seattle, que seria a biópsia de quatro quadrantes a cada 2 centímetros. Então, você faz uma biópsia em cada quadrante a cada 2 centímetros desse epitélio, e assim, de forma randomizada, você tentaria buscar áreas de displasia. Esse conceito do protocolo de Seattle, ele foi otimizado de forma sempre a você buscar áreas de elevação ou de irregularidade, aqui, como bem visto, corado pelo ácido acético. E essas áreas de granulação seriam áreas altamente suspeitas de áreas de displasia, principalmente displasia de alto grau. O Miguel fez um questionamento no nosso grupo sobre como fazer essas biópsias. E aí eu achei esse diapositivo aqui, em que ele chama de biópsias secas. Então, nesse diapositivo, ele orienta você poder fazer uma instilação com a solução de adrenalina. Então, você pega 1 cc de adrenalina para 19 cc de soro fisiológico e fazia uma instilação com spray na região, e assim você conseguiria diminuir o sangramento do local. Então, você conseguiria ter uma biópsia mais seca, né? uma dry biopsy, como ele chamou aqui. E aí você conseguiria fazer essas biópsias de uma forma que você não inundasse todo o campo de sangue. Então, de uma forma mais didática aqui, para te mostrar como seria feito esse protocolo de Seattle, faríamos 4 biópsias, um em cada quadrante, a cada 2 centímetros, certo? Então, em todo o epitélio de Barrett, a cada 2 centímetros faríamos essa randomização. Existem alguns métodos na tentativa de otimizar. Então, por exemplo, na suspeita de um paciente que tem displasia de alto grau, o intervalo seria de apenas 1 centímetro, ao invés de 2 centímetros. Então, vamos discutir um pouquinho mais na frente. Mas aqui apenas para deixar de forma mais elucidativa de como se fazia essas biópsias do protocolo de Seattle. Então, 4 biópsias, 1 em cada quadrante, subindo a cada 2 centímetros em todo o epitélio de Barrett. E, claro, obviamente, cada um desses níveis em frascos separados, para que a gente possa documentar e localizar áreas suspeitas. Então, de maneira a se otimizar os diagnósticos de áreas suspeitas, a gente deve fazer uma remoção das secreções. Então, a gente pode usar alguns produtos mucolíticos, como a acetilcisteína, para tirar o muco local e melhorar a visualização da mucosa, com luz branca, e aí você procura úlceras, nódulos e irregularidades. Com isso, né, nodulações, ulcerações, nodulações, a gente consegue otimizar e aumentar o grau de suspeição e, assim, buscar áreas de maior chance de pegar displasia, ou até áreas invasivas, de câncer invasivo. Veja que é uma recomendação de 2006, então é uma recomendação já também, é uma recomendação antiga, mas que está em vigor até hoje, né, com toda a força até hoje. Outra maneira de se estudar o epitélio de Barrett de uma forma mais apurada seria com a cromoscopia virtual, que no caso aqui o NBI. Então, existe até uma classificação, que é a classificação de Singh, que ele visa avaliar o padrão do relevo e o padrão dos vasos. Então, quando você pega um padrão meio cerebriforme, como tem nessa foto aqui A e na foto B, nós temos áreas não neoplásicas. Nós temos uma área de metaplasia ou de epitélio gástrico aqui. Nós temos glândulas
e relevo e vasos bem de aspecto regulares, formando giros que se assemelham com os giros cerebrais. Uma forma intermediária seria essa foto aqui C, que seria um epitélio já plano, um epitélio plano, que chama de flat. O termo em inglês seria flat. Então, você consegue ainda ver de uma disposição dos vasos, mas você já não vê toda aqueles giros, como você vê aqui, por exemplo, no B, se assemelhando com o aspecto cerebroide. Aqui você já vê uma planificação dessas áreas. Já é uma área que já me traz um pouco mais de suspeição. E aqui, nas lesões aqui inferiores, as lesões que nos trazem mais suspeição, desde a lesão aqui D, em que você já vê um apagamento desses giros, com um padrão já irregular dos vasos, até as formas mais grosseiras dos vasos, seriam as displasias de alto grau e o câncer esofágico precoce. O câncer esofágico precoce invasivo aqui, na verdade, é um adenocarcinoma de esôfago. Então, por conta de todas essas dificuldades de diagnóstico e caracterização do esôfago de Barrett e de suas displasias, isso acarreta em quê? Uma baixa taxa de concordância entre os patologistas, uma necessidade de contra-checagem, né, com patologistas especializados. Isso aqui é uma máxima do esôfago de Barrett, procurar patologistas especializados em trato gastrointestinal, o que nem sempre é fácil. Aqui em Teresina a gente já teve várias aulas em relação a isso, e fica claro que nenhum patologista é especializado só em trato gastrointestinal, e traz um pouquinho de dificuldade para que a gente possa manter essa recomendação. Veja que essa recomendação também é uma recomendação antiga, de 2006, e está em vigor até hoje. E o que eu acho mais importante dessa mensagem é que deve sempre tratar a inflamação antes de colher biópsia e mandar para o patologista, porque a inflamação ela traz alterações estruturais no epitélio e pode levar à confusão do patologista. Então, nunca biopsiar áreas em processo de inflamação. Então, devido a toda essa dificuldade de se caracterizar o que é área de displasia, o que é displasia de baixo grau, quando intervir, então tentou fazer algumas modificações no protocolo de Seattle, no caso, biópsias escalonadas de 1 em 1 centímetro, ao invés de 2 centímetros, e desenvolvimento de outras tecnologias que viessem a facilitar e agregar no tratamento, no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento do Barrett. Daí nós temos a cromodoscopia já falada, cromoscopia virtual já falada, a magnificação de imagem, a fluorescência, microscopia confocal e a endocitologia, que seria uma fronteira do conhecimento atualmente. Ainda está em análise a validade da endocitologia para facilitar e ajudar no diagnóstico de displasias no Barrett. Então, tentando fazendo um voo rasante, passando um pouquinho por essas tecnologias, aqui seria a endomicroscopia confocal. Veja como ela se assemelha muito à própria peça histopatológica, né? Então, por meio da endoscopia, você teria imagens semelhantes às imagens vistas pelo patologista. Obviamente, você demanda um treinamento importante para se chegar a um grau de expertise na utilização da técnica. E o que fala muito contrário à técnica é o custo. Ela não está disponível, nem nos grandes centros não está disponível de forma mais acessível, né? Então, é bem difícil de você encontrar profissionais que tenham experiência e que tenham à disposição essa técnica, o que dificulta um pouco a sua aplicabilidade. Outra forma de avaliar seria de fazer uma avaliação desse epitélio de Barrett, seria com essa técnica aqui, que é a Volumetric Laser Endomicroscopia, que é uma espécie de tomografia com bobina na região do epitélio. Então, é um equipamento
que ele se posiciona a bobina na região da epitélio de Barrett, ele faz um escaneamento da região e dá imagens também muito semelhantes às imagens histopatológicas. Então, é uma outra ferramenta que se pode se lançar mão na tentativa de avaliação desses epitélios, principalmente na avaliação de lesão de acometimento maligno com invasão. A endocitologia, a gente vê que a cetoesponge, né, que a gente chama, ela tem essa dominação em inglês de wide area transepithelium sample, que seria uma coleta de amostras de forma aleatória. É uma cápsula, o paciente ele engole essa cápsula, no esôfago essa cápsula se abre como um arame farpado, e aí você traciona e ele faz múltiplas coletas de biópsias de toda a região. Então, se você for avaliar as biópsias randômicas aqui do protocolo de Seattle, você pode pegando de 2 em 2 centímetros ou até de 1 em 1 centímetro, mas dependendo da região onde você colhe a amostra, você pode não selecionar essa área de onde você tem displasia de baixo e de alto grau. Então, nesse paciente aqui, na técnica convencional do protocolo de Seattle, você não conseguiria diagnosticar. E com as biópsias em área aumentada, através da esponja, você conseguiria pegar uma biópsia de toda a região, aumentando a sensibilidade de pegar essas áreas de epitélio displásio. Essa reconstrução dessas áreas se faz com um programa de computador, daí o nome que ele chama na sigla em inglês de Watts 3D. Seria você faz a coleta das biópsias, e essas coletas são analisadas por um software 3D e que conseguiria avaliar as áreas de maior probabilidade de displasia de baixo e de alto grau, e aí direcionar para o patologista avaliar essas áreas específicas para que ele pudesse confirmar o diagnóstico de displasias. Então, é uma técnica que é descrita, principalmente nos países de primeiro mundo, como de bastante valor no diagnóstico de displasia de baixo e, sobretudo, na displasia de alto grau e no câncer. O ultrassom endoscópico, ele também pode ser utilizado. Veja que a gente tem aqui os 2 probes, o probe circunferencial e o angulado, e que teria como avaliação, como finalidade a gente avaliar as lesões com suspeita de neoplasia intramucosa e avaliar o grau de invasão dessas lesões. Ainda não tá bem estabelecido no esôfago de Barrett. Algumas sociedades recomendam, outras não. E aí, com base em todo esse arsenal de diagnóstico, eu resolvi pegar esse guideline aqui, esse protocolo, esse fluxograma. Esse fluxograma é o fluxograma mais atual da SOBED. Ele tá no Tratado Ilustrado da SOBED, que é um livro-texto de 2018. Então, é o livro mais atual que a SOBED lançou, e ele dá esse fluxograma aqui para avaliação do epitélio de Barrett. Então, você faz biópsias sistemáticas, e aí você vai avaliar, no caso, você aplica o protocolo de Seattle, faz biópsias sistemáticas, e aí você vai avaliar o que vai encontrar nessas biópsias. Se você encontrar o Barrett sem displasia, você mantém esse paciente em avaliação, em segmento, porém com a nova endoscopia só após 3 anos, então de 3 a 5 anos. Não precisaria você fazer biópsias precoces. O que mudou que foi adicionado nesse novo guideline é que aqueles Barretts considerados ultra curtos, ou seja, uma extensão menor do que 1 centímetro, eles foram acoplados, foram alocados para essa categoria aqui. Então, um Barrett ultra curto, na verdade, não é mais considerado Barrett. Ele é considerado uma epitélio... Desculpa, é um Barrett ultra curto, ele não é considerado mais Barrett. Ele não deve seguir nenhuma recomendação de segmento, tá?
essa recomendação de segmento de 3 a 5 anos, ele vale para Barrett's curtos, ou seja, acima de 1 centímetro menor que 3, e para Barrett's maior do que 3 centímetros, sem displasia. Aqueles epitélios que seriam menor do que 1 centímetro, eles não entram mais como critério de Barrett. Então, ele não precisaria fazer segmento como Barrett. Certo? Eu me confundi um pouquinho aqui, mas já me organizei. Então, o Barrett ultra curto, ele não é mais considerado Barrett. Só o Barrett curto e o Barrett convencional, tradicional, que é maior de 3 centímetros. E essa decisão de retirar o Barrett ultra curto do protocolo de Barrett é porque ele trazia muito estigma para o paciente, trazia com ele esofágico, com endoscopias desnecessárias, frequentes desnecessárias. Então, observou-se nos trabalhos a longo prazo que eles não tinham mais chances de desenvolvimento de câncer esofágico do que a população em geral. Então, ele foi rebaixado a não Barrett. Então, só finalizando, pacientes com Barrett sem displasia, repetir a endoscopia a cada 3 a 5 anos. Se a gente não tiver uma displasia definida, uma displasia considerada indefinida, o primeiro ponto seria otimizar o tratamento com IBP. Certo? Então, tratar a inflamação, tratar o refluxo e, posteriormente, colher nova histologia. Agora, o intervalo dessa coleta é variável de acordo com a sociedade. A Sociedade Britânica recomenda 6 meses a nova biópsia e a Sociedade Americana de Endoscopia recomenda em 1 ano. Para as displasias de baixo grau, se recomenda fazer uma nova endoscopia em 6 meses com biópsia na Sociedade Britânica, no consenso britânico. E já os consensos americanos, eles já recomendam fazer a terapêutica endoscópica, não mais fazer biópsia. Já encaminham logo para a terapêutica endoscópica. A única ressalva que eles fazem é que esse diagnóstico de displasia de baixo grau seja confirmado por pelo menos dois patologistas. Mas uma vez confirmado, não vai para segmento. Já encaminha para tratamento endoscópico terapêutico. As displasias de alto grau já vão direto por todos os consensos, não tem atrito, não tem diferenciação entre os consensos. A displasia de alto grau já vai para a terapia endoscópica. E o câncer esofágico precoce, que seria aquele que invadiria a mucosa, apenas a mucosa, é consenso de ir também para a terapia endoscópica. Alguns protocolos, eles estendem essa indicação até aqueles tumores que invadem até a submucosa na camada SM1, ou seja, até 200 micrômetros de submucosa. Também poderiam se beneficiar com tratamento apenas tratamento endoscópico. Mas não é consenso entre as sociedades. Eles dão uma recomendação para cânceres bem diferenciados em pacientes com algum impeditivo para a cirurgia. Então, aí sim, eles recomendam terapêutico endoscópico para esses pacientes e ainda assim SM1, ou seja, até 200 micrômetros da submucosa. Então, vejam só, esse guideline, ele tenta uniformizar os vários guidelines que existem à disposição atualmente das várias sociedades de referência no mundo, a britânica e as americanas. E aí, o que seria esse tratamento endoscópico? Então, existem várias modalidades de tratamento endoscópico. Eu poderia ter tratamentos ablativos ou tratamentos de ressecção. Os tratamentos ablativos seriam coagulação por plasma de argônio, terapia fotodinâmica, ablação com radiofrequência e crioterapia. E os métodos de ressecção, a mucosectomia, quer seja ela utilizando apenas o CAP ou com kit completo de ligadura elástica. E a dissecção
endoscópica de submucosa. Atualmente, a tendência é que se use, que se combine os dois métodos de tratamento endoscópico, os métodos de ressecção, juntamente com um método ablativo. Dentre essas opções, a que tem mais ganhado força no Brasil seria a mucosectomia das áreas suspeitas, sobretudo as áreas de granulares, com uma ablação com radiofrequência das demais regiões do epitélio de Barrett. Assim, eu conseguiria tratar todo o epitélio e minimizaria os efeitos colaterais das mucosectomias, principalmente perfuração e estenose. Vou tentar fazer um passeio agora entre essas opções de tratamento. Vou começar com as técnicas de ressecção. No caso, a mucosectomia, ela é ideal para lesões menores do que 2 centímetros. Então, quando eu tenho lesões menores do que 2 centímetros, essa lesão ela é idealmente recomendada para mucosectomia, porque é exatamente o tamanho que consigo colocar dentro do cap para poder fazer a alça, laçar e retirar essa lesão. Permitiria, assim, uma avaliação histopatológica completa, e aí poderíamos avaliar a profundidade da lesão, comprometimento linfovascular da lesão, e aí poderiam até fazer um estadiamento mais adequado da lesão. Lembrando, lesões menores do que 2 centímetros seria a opção ideal. Não que não pudéssemos fazer lesões maiores, mas aí essa avaliação de margem, de profundidade, ela se perde um pouco. Em virtude que você vai fatiar a lesão ao invés de tirar a lesão em bloco. E como principal desvantagem da técnica seria a sua complicação, que é estenose quando você faz uma ressecção superior a 50% da circunferência. Daí a recomendação atual é de você mesclar, combinar as técnicas. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele rodar. Tem um videozinho aqui que demonstra uma mucosectomia. Ele está avaliando aqui uma região suspeita. Veja que tem uma área de elevação aqui nessa localização aqui do esôfago de Barrett. Ele está marcando aqui os limites da lesão. Então, está marcando aqui essa área, ele achou essa área suspeita, uma irregularidade. Ele vem com o cap, ele está usando aqui o cap, não está usando o kit completo de ligadura elástica, ele vai aspirar a mucosa, faz aspiração na mucosa. E aí ele passa a alça e apreende o segmento. Ele vai repetir aqui na borda da lesão. Outra região aqui suspeita, aspira, passa a alça e resseca a lesão. Ele está fazendo, está fatiando várias regiões suspeitas de displasia. Mais uma vez, fazendo a ressecção do epitélio de Barrett. Veja que ele tirou praticamente toda a lesão. Bom, a terapia fotodinâmica é um método de abrasão, né, de ablação do epitélio de Barrett, e ele consiste na injeção de agentes fotossensíveis. O principal deles é esse aqui, a hematoporfirina. E tem como principal desvantagem essas taxas de estenose de até 36%, mesmo não sendo uma técnica de ressecção. E ele traz
efeitos colaterais importantes, como a fotossensibilidade, em até 69% dos pacientes. Eu achei um dado extremamente alto e, do meu ponto de vista, até impeditivo de realização da técnica. O paciente tem que ficar 6 semanas sem se expor ao sol após o uso do contraste, e mesmo assim desenvolve essa fotossensibilidade. E em até 20% dos casos, uma dor torácica importante. A gente tem um outro vídeo aqui, demonstra um pouquinho da técnica da terapia fotodinâmica. Ele administra o contraste. Esse contraste ele é ávido pelas células do Barrett, e aí ele introduz uma fibra. Essa fibra aí, ela produz uma luz, um comprimento de onda específico, que ativa as células marcadas pelo contraste, né? pelo agente fotossensível. E aí o que acontece? Ocorre um aumento de liberação de radicais livres e destruição da célula do epitélio de Barrett. Há necessidade de várias sessões para se clarear o esôfago, e esse impeditivo aqui, como eu falei, de fotossensibilidade, torna a técnica um pouco menos empregada. A ablação por radiofrequência, das técnicas de ablação, foi a técnica que se mostrou mais promissora. Ela na verdade, ela é uma corrente elétrica que é alternada, que produz um campo magnético. Os íons, eles se colidem, liberando energia, resultando na injúria térmica controlada. Eles promovem uma remissão completa da displasia de alto grau em até 81%, uma durabilidade da resposta de 98% para a displasia em 3 anos, e um intervalo de tempo superior a 5 anos, 90% dos pacientes permanecem sem metaplasia ou displasia. Então, resultados muito exuberantes quando comparados com os outros métodos de ablação, com baixa efeito colateral, dor torácica aqui em até 9%, comparado com 20% da terapia fotodinâmica, e estenose em 6,4%, comparando com 50% nas terapias de ressecção, quando ressecados mais de 50%. Então, daí se partiu para uma técnica combinada. Você resseca as áreas mais sugestivas de displasia e faria uma ablação por radiofrequência das demais áreas. Daí vem a pergunta, mas por que eu não aplicaria, então, a radiofrequência nas áreas elevadas? Por que eu não poderia fazer e utilizar somente a radiofrequência? Porque o contato da bobina da radiofrequência, ele não fica perfeito junto com as áreas de elevação. E aí eu não conseguiria ter uma remissão completa, não conseguiria destruir de forma efetiva o epitélio. Então, uniu-se o melhor de cada, que é ter uma boa resposta para áreas não elevadas, com o melhor da técnica de ressecção, que seria ressecar essas áreas e permitir um estudo histopatológico mais adequado. Como efeito colateral, como desvantagem, digamos assim, você pode ter células enterradas em até 1%. Então, veja só, é muito baixo esse índice, mas é um índice que faz com que todo paciente, mesmo com remissão completa, veja que você tem aqui pacientes com 5 anos, sem metaplasia e displasia, mesmo esses pacientes, eles precisam ficar em protocolo de vigilância dessas lesões, desse epitélio, porque você pode enterrar células na sua mucosa
que poderiam desenvolver câncer. Então, o paciente ele tem um risco, não só teórico, mas um risco baixo, mais de 1%, de deixar células de Barrett e essas células poderem progredir até câncer. Então, esse seria a principal, falha, né, do método. Mas, ainda assim, é muito baixo. Aqui eu tenho um vídeo da empresa que desenvolveu a técnica. Vou adiantar um pouquinho, que ela mais demonstra aqui a técnica. Está mostrando aqui como é a bobinazinha, o ímã, na verdade, isso aqui na verdade é um ímã. E aí ele vai posicionar, ele passa primeiro um fio guia. Por esse fio guia ele posiciona, insufla e dispara a radiofrequência. E aí ele faz em todo o epitélio, veja aqui circunferencialmente. O detalhe é que agora ele vai escarificar essa ferida. E é importante que se faça isso, essa escarificação. E depois ele repete o procedimento. Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Ele escarifica e repete novamente o procedimento. E na segunda aplicação, ele não mais escarifica. E aí ele traz um paciente de alto risco para um baixo risco. Deixa eu ver só se eu... Aqui. Escarificou. Cortou a parte do vídeo que ele refaz novamente a aplicação da radiofrequência. Ele aplica 2 vezes a radiofrequência. Na segunda vez ele não escarifica, ele mantém a área queimada, entre aspas, na área atingida pela radiofrequência. A dissecção submucosa endoscópica é outro método de ressecção, tá? Idealmente, ela é utilizada para aquelas lesões maiores do que 2 centímetros. Ela está indicada naqueles casos em que se indica uma ressecção de lesão que compromete minimamente a submucosa, tá? Então, ele está indicado para as neoplasias invasivas que comprometem até 200 micrômetros, ou as lesões SM1. Por outro lado, ela é uma técnica que tem uma curva de aprendizado bem mais longa, com maior taxa de complicação, de estenose, de perfuração, de dor, e que exige um custo elevado quando comparado com a ressecção da mucosectomia, que necessita de um aparato todo especial para a confecção do mesmo. Esse vídeo ele é um pouquinho longo, mas é um vídeo que ele utiliza as várias tecnologias. Ele identifica a região, ele avalia a região por NBI. Então, ele vai ver a área suspeita. Aqui você vê que o padrão aqui do NBI é grosseiro, não tem aqueles giros. É um padrão de vaso bem grosseiro, com uma alta suspeição de displasia de alto grau e de câncer invasivo. E aí, aqui ele está tentando ver se ele conseguiria fazer uma ressecção de mucosa, mas ele não observou que não era viável, não era factível. E aí ele começa o procedimento, infundindo a base para criar uma camada que ele possa fazer ressecção. Novamente ele está estudando aqui a lesão pelo NBI. Agora, veja que tem um padrão bem grosseiro dos vasos, né? Um padrão bem grosseiro aqui na região. Altamente sugestivo de lesão invasiva. Microinvasiva, porém invasiva. E aí ele vai infundindo a região, preparando para começar a dissecção. Então ele começa a dissecção, vai fazendo a marcação, até chegar no plano correto, que é esse plano
frouxo, né, de tecido conjuntivo frouxo. Seria o plano adequado para a dissecção. Ele vai posicionando, à medida que ele vai fazendo a dissecção, ele vai injetando mais solução para continuar fazendo o lift da lesão e as dissecções. Vai irrigando. Desculpa, passou o próximo. Ele vai fazendo a dissecção. Eu vou adiantar um pouquinho, porque o vídeo é bem longo. Ele já está finalizando a dissecção dele. E aqui é a região onde foi feita a dissecção. Você vê que tem a muscular aqui embaixo, que não tem mais o músculo circular aqui. Uma dissecção extensa de toda a região. Veja que é uma técnica que não é uma técnica simples, é uma técnica complexa, que tem que ser realizada somente por mãos experientes, né, que tenha um treinamento adequado. E a título de comentário, né, nós temos duas técnicas que não tiveram bons resultados, que seria a coagulação com plasma de argônio, a coagulação com plasma de argônio e a crioterapia. O plasma de argônio, a principal desvantagem dele seria o alto índice de células enterradas. Então, inicialmente, havia uma boa resposta, porém, se deixava muita célula enterrada, uma recorrência muito alta, além de ter uma taxa de estenose considerável, 10%. Então, por conta, principalmente, esse índice de soterramento de células, de glândulas, ele foi praticamente proscrito. Não é mais recomendado. E a crioterapia, ela usa a aplicação de CO2 e nitrogênio líquidos e alterna ciclos de esfriamento rápido com aquecimento lento, gerando lesão tecidual. E geralmente é utilizada como terapêutica auxiliar na posectomia. Com a criação da radiofrequência, a crioterapia foi meio que escanteada, foi colocada meio que de lado, porque os resultados da radiofrequência são muito bons. Então, à medida que os estudos vão saindo, eles vão corroborando cada vez mais para os bons resultados da radiofrequência, o que vai tornando os outros métodos meio que como segunda opção, como terapia de segunda opção. E, por fim, em termos de tratamento, o tratamento cirúrgico. Veja só, no guideline que a gente mostrou, ele sequer é mencionado. Então, se você pega os guidelines, fluxogramas dos livros cirúrgicos, da cirurgia, você tem recomendação de tratamento de cirurgia anti-refluxo para paciente com Barrett ainda. Mas os guidelines mais recentes das sociedades mais importantes seriam as sociedades americanas, eles já não indicam mais o tratamento cirúrgico. Vários trabalhos eles têm mostrado um bom resultado no controle do refluxo com a terapia anti-BP e o controle do Barrett com os métodos endoscópicos. Então, o tratamento cirúrgico, ele virtualmente ele não é mais indicado, ele só estaria indicado para lesões avançadas. Se você tem uma lesão que invade acima de SM1, do SM2 em diante, aí você já formalmente indica esofagectomia. Então,
A cirurgia de refluxo ela não se mostrou superior ao tratamento endoscópico na prevenção do adenocarcinoma de esôfago em portador de esôfago de Barrett. Então, ela não impediu a progressão. Os pacientes, após a remissão completa com tratamento endoscópico submetidos posteriormente à cirurgia, foram comparados com os pacientes com tratamento apenas com IBP. E a recorrência de metaplasia foi semelhante nos dois grupos, ou seja, foi adequadamente tratado. Não teve diferença entre IBP e cirurgia. Porém, a progressão para Barrett foi menor no subgrupo da cirurgia. Tá? Então, você observou a recorrência de metaplasia nos dois grupos, mas a progressão para Barrett foi um pouco menor no grupo da cirurgia. Esse dado aqui ainda está em avaliação, e é nesse dado que muitas das sociedades cirúrgicas se apegam ainda para indicar cirurgia para pacientes com artéria de Barrett. A cirurgia de refluxo torna a esofagectomia subsequente tecnicamente mais difícil, resultando em maior taxa de complicação. Isso aqui é um outro fator que fala contra a cirurgia. Então, uma vez que esse paciente eventualmente possa evoluir para um adenocarcinoma invasivo, a esofagectomia será tecnicamente mais difícil do que se eu não tivesse sido realizada cirurgia nenhuma previamente. E ela só estaria indicada, como eu falei, para lesões que fossem além de SM1. Então, veja, há uma intensa restrição de indicação cirúrgica nos guidelines mais modernos para o tratamento de esôfago de Barrett. Eu tenho dois livros de cirurgia. Um livro, inclusive, é de 2018 e que o guideline deles, eles muita cirurgia ainda. Mas eu dei uma olhadinha na fonte, na referência deles, e apesar de ser um livro de 2018, ele leva em consideração o Consenso Brasileiro de Doença do Refluxo de 2010. E no Consenso Brasileiro de Refluxo de 2010, eles indicavam ainda muito o tratamento anti-refluxo cirúrgico, né? Porém, os guidelines mais recentes, o da Sociedade Americana, o da Sociedade Britânica, e o último que foi lançado, que é o da ASGE, de 2009, eles já não indicam o tratamento cirúrgico para aquelas indicações previamente ditas para a cirurgia. Justamente por esse trabalho aqui, que ele não mostrou diferença na progressão de metaplasia entre quem fez cirurgia e quem tomou IBP. Então, e pela subsequente maior taxa de complicações em esofagectomia em quem já tinha operado. Então, baseado nesses dois resultados desses trabalhos, eles praticamente não indicam mais a cirurgia anti-refluxo em paciente que tem Barrett. E aqui eu trouxe a recomendação do guideline de vigilância da SGE. Esse guideline é de 2019, é o mais recente que a gente tem. E eu trouxe ipsilitrim, da forma que está escrito. Trazendo a resposta para algumas questões muito frequentes na prática diária. A primeira pergunta seria: qual o papel da vigilância endoscópica em pacientes com Barrett sem displasia, comparados com a não vigilância e a diminuição das taxas de progressão para câncer, da mortalidade relacionada com o câncer, a adenocarcinoma de esôfago, e a mortalidade relacionada por todas as causas. E a recomendação é a seguinte: em pacientes com Barrett não displásico, eles sugerem a realização de vigilância endoscópica comparado com não vigilância. Ou seja, o paciente que tem Barrett precisa ser acompanhado. Certo? Mesmo que ele não tenha displasia, esse paciente precisa ser acompanhado. A pergunta número 2. Qual é o papel da triagem de pacientes com Barrett comparado com a não triagem na diminuição das taxas de progressão de câncer
na mortalidade relacionada com câncer e na mortalidade relacionada por todas as causas, qual o papel da triagem, da estratégia de triagem, na identificação de indivíduos de alto risco de esôfago de Barrett. Qual seria a recomendação? Que existe evidências insuficientes na efetividade da triagem para esôfago de Barrett. No entanto, se for triado por endoscopia, se a triagem por endoscopia para esôfago de Barrett for realizada, sugere-se que se faça essa triagem em populações identificadas como de alto risco, definindo alto risco como indivíduos com história familiar de câncer ou de esôfago de Barrett, ou naqueles pacientes que tenham um refluxo, mais um desses outros fatores aqui. Ou seja, moderado risco. Então, de maneira geral, não se recomenda fazer triagem de pacientes da população em geral para diagnóstico de Barrett. Porém, ele faz uma aspas aqui. Se tiver que fazer, que seja naqueles pacientes que têm história familiar de câncer, que tenham história familiar de Barrett, ou que tenha refluxo associado com um ou outro fator de risco. Tá? Mas, de maneira geral, eles não recomendam a triagem da população em geral. A questão 3. Nos pacientes com Barrett que são submetidos à vigilância por displasia, qual é o papel da cromatoscopia, ou seja, do uso de corantes, no aumento da taxa de detecção de displasia? E eles perceberam o seguinte, que a recomendação é que nos pacientes com Barrett submetidos à vigilância, se recomenda o uso de cromatoscopia ou cromoscopia virtual, no caso NBI ou FAIS, em adição à endoscopia com luz branca, para a realização de biópsia, da obtenção de biópsias, usando o protocolo de Seattle, quando comparado com a realização do exame com endoscopia de luz branca sem o uso dessas tecnologias. Ou seja, eles recomendam fortemente, é uma recomendação forte, com uma moderada grau de evidência, de se fazer o exame com pesquisa de displasia utilizando métodos de cromoscopia, quer sejam eles digitais ou não. Então, fazendo a cromoscopia padrão ou digital, mas eles recomendam fortemente que esse exame seja feito, a cromoscopia, adicionado ao exame com luz branca, realizando-se o protocolo de Seattle. A questão 4. Nos pacientes com Barrett, que são submetidos à endoscopia para a vigilância de displasia, qual é o papel da endoscopia, da endomicroscopia confocal no aumento da detecção de taxas de displasia? E aqui vem a primeira ducha de água fria. Pacientes com esôfago de Barrett submetidos à vigilância, não se recomenda o uso de rotina da endomicroscopia confocal nos pacientes que foram submetidos a exame de endoscopia com luz branca, com o auxílio do uso do protocolo de Seattle para a colheita de amostras de biópsia. É um grau de recomendação condicional com baixa grau de evidência, mas é uma recomendação contra a tecnologia. É a primeira ducha de água fria. A quinta pergunta. Nos pacientes, qual seria o papel da ultrassom endoscópica na avaliação do estadiamento do esôfago de Barrett nos pacientes com displasia ou no diagnóstico de câncer esofágico precoce? A segunda ducha de água fria. Nos pacientes com esôfago de Barrett, com displasia ou câncer precoce, não se recomenda o uso de rotina de ultrassom endoscópico para diferenciar os pacientes com invasão de mucosa,
de lesão apenas na mucosa daqueles que têm invasão de submucosa. Então, esse consenso, ele é meio que uma dulcidiografia nos na tecnologia. Se desenvolveu tecnologia para tentar otimizar e, por enquanto, eles não recomendam essas tecnologias. O que ele recomenda, seria a questão 6A, é que nos pacientes que são sabidamente ou suspeitos de Barrett, que são qual seria o papel da biópsia com área largada transepitelial? Seria aquela esponjinha. Qual seria o papel da biópsia com a esponja associada com o programa de computador, de análise de computador 3D, no aumento na taxa de detecção de displasia? Aí sim, eles colocaram, nos pacientes que são sabidamente ou com suspeita de Barrett, eles sugerem o uso dessa tecnologia, em adição à endoscopia com luz branca, utilizando as biópsias de protocolo de Seattle. Ou seja, ao invés de se fazer somente o protocolo de Seattle, se lançar mão das biópsias com aquela esponjinha, o comprimidinho, que faz aquelas biópsias mais amplas de toda a região. Aqui tem um grau de recomendação condicional com baixa qualidade de evidência. E a última pergunta que eles fazem no consenso, a última questão que eles resolvem. Nos pacientes que foram com esôfago de Barrett, submetido à vigilância endoscópica para displasia, qual é o papel da endomicroscopia com laser volumétrica, que seria aquela espécie de tomografia com uma bobina, no aumento da taxa de detecção de displasia? E a recomendação deles é a terceira dulcidiografia. No momento, não se tem evidências suficientes que recomendem o uso de rotina para o uso ou contra o uso dessa tecnologia na vigilância desses pacientes. Ou seja, sem recomendação. Para essa tecnologia, ainda se precisa de mais estudos e avaliação de forma mais padronizada o seu uso no dia a dia. Então, de todas aquelas tecnologias adicionais que foram apresentadas, somente a mais simples de todas seria a coleta de biópsia com uma espécie de esponja, seria a que se mostrou efetivamente viável e com um aumento de taxa de detecção de displasia. Eu acho que isso aqui é o último slide. É isso. Parabéns, Felipe. Aula excelente. Excelente revisão que você fez. Aula assim, digna de congresso, viu? Já tá no ponto. Pode guardar a aula aí que dá para. Queria ver aqui quem está. Tá a Carol de professora, né? De staff também. Carol, você pode dar a sua opinião, fazer seus comentários, por favor? Seja bem-vinda. Olá. Tá bom para ouvir? Sim, tá ótimo. Então, eu queria, na verdade, fazer comentário, um em relação à classificação, um em relação ao diagnóstico e tratamento. Então, vamos começar aí do final das perguntas que ele fez, né? Então, nessa parte das conclusões do SGE que eles fizeram em relação ao diagnóstico, como falou assim, um balde de água fria, digamos, não é bem assim. Então, essas tecnologias são muito bonitas, mas na prática a gente não tem quase nenhuma delas ainda. O que a gente tem ainda é a endomicroscopia confocal em alguns centros, muito poucos, até em São Paulo, acho que 2 hospitais só que tem no Brasil. O que acontece? Eles não recomendam para todo mundo de rotina, porque essa tecnologia, a endomicroscopia confocal, ela vê uma parte pequena da mucosa que está sob suspeita. Então, ela não serve para rastreio, então ela não serve para ver toda a mucosa, porque ela tem que focar uma parte pequena, colocar um endovenoso, um corante, que vai chegar até lá nas células. Ele só consegue ver uma parte pequena. É como se você fosse ver no microscópio. Você não vai conseguir ver no microscópio uma área grande. Você tem que pegar uma área pequena e maximizar.
Então, ela serve para avaliar áreas suspeitas. Então, ela não serve para rastreio. Por isso que ela não é recomendada como rastreio. As outras ainda são tecnologias que estão em estudo, na verdade, em evolução. O que ele recomenda fortemente, que é o que se tenta fazer hoje em dia, são as biópsias direcionadas. Então, o protocolo de Seattle é uma coisa bem antiga. A maioria dos consensos mantém ele, porque na maioria dos centros a gente não tem tecnologia suficiente para fazer magnificação e biópsia dirigida. Mas o ideal que se recomenda em todos os centros, e se você for ver os consensos japoneses, é o que eles recomendam, é fazer cromoscopia combinada. De preferência seria o ácido acético com o NDI, que você consegue localizar áreas para fazer biópsia dirigida. Então, o Seattle é como se você fosse procurar uma agulha no palheiro. Então, você pega ali o Barrett, se for um Barrett longo, você sai fazendo várias biópsias, começa a sangrar, você não sabe mais aqui tá, quantos centímetros que está, você não consegue fazer direito. Então, você vai pegar uma área enorme, fazer algumas biópsias, é como se fosse procurar uma agulha no palheiro, digamos assim. Então, é o que a gente tem, é melhor fazer do que não fazer nada, mas não é longe de ser o ideal. Então, se você for ver, em quase todos os congressos e consensos, o que eles querem evoluir é para chegar na biópsia dirigida. Então, se você for pegar um ácido acético com NDI, olhar a imagem e ver se tem alguma área irregular e biopsiar aquela área, se você fizer uma biópsia da área irregular, a probabilidade de você conseguir achar uma displasia é muito maior do que se você fizer 10 biópsias perdidas, digamos assim. Tá? Então, todos os consensos, eles colocam Seattle porque é o que a gente tem. Nos grandes centros, no Brasil, a gente não tem aparelhos bons de magnificação. Mas, se você for ver, o ideal é direcionado. Então, nos serviços privados, geralmente você não sai fazendo biópsias aí cegas, porque vai sangrar, você não vai ver nada. Então, você vai terminar fazendo 2, 3 biópsias boas, o resto você não vai ver. Então, se você conseguir examinar bem a mucosa, achar alguma área irregular e biopsiar aquela área, é a melhor opção. Porque a chance de você pegar uma displasia naquela área é muito maior. Tá? Então, em relação às biópsias, é isso. Se até o que a gente tem ainda está em todos os consensos, ainda é realmente recomendado, mas na prática, se você conseguir fazer uma biópsia direcionada, é muito melhor. Então, se você viu lá o Barrett que achou uma área elevada, uma área definida, uma área de vascularização irregular, primeiro biopsia essa área. Porque se sangrar e você não vê mais nada, pelo menos você pegou a área de maior risco. Tá? Então, comece pela área que está alterada. Depois você vai tentar fazer biópsias em volta para tentar seguir Seattle. Tá? Em relação à classificação de praga, não sei se você consegue voltar naquele slide que tinha uma foto. Acho que o mais importante do Barrett é você descrever e colocar o tamanho. Por quê? Porque você vai conseguir comparar com endoscopias futuras. Então, se você colocar assim, a área de projeção digitiforme compatível com Barrett, fazer biópsia, ponto. Se você não disser o tamanho, daqui a 3 anos você não vai saber se cresceu, se diminuiu, se está mais circular, circunferencial. Então, se você colocar o tamanho, já é uma coisa que vai ajudar no segmento do paciente. Tá? Eu só pedi para voltar nessa foto, porque eu acho que o mais importante que gera dúvidas na prática é o tamanho do Barrett. Então, por exemplo, se você for pegar um Barrett, só uma projeção digitiforme, é muito fácil você ver onde está começando e está terminando, o tamanho dele. Mas se você pegar um paciente que tem ou hérnia de hiato ou que tem um Barrett circunferencial embaixo, você fica na dúvida onde que começa o Barrett e onde que termina para medir. Então, eu pedi para voltar aí, porque eu queria que um dos 3 residentes assim, me dissesse, assim, conseguisse mais ou menos definir o que a gente tem de marco anatômico aí nessa foto, para a gente definir onde que tem a hérnia, o tamanho da hérnia, onde que começa o Barrett e onde que termina. Andressa, responde. Por exemplo, aqui nessa foto parece que tem uma hérnia de hiato. Como que a gente sabe se é hérnia de hiato, onde que começa, onde que termina ela, onde começa o Barrett, mais ou menos? Andressa. Tem um pensamento diafragmático, né? Que é essa parte mais arredondada ali embaixo que a gente vê, que, na minha opinião, está coincidindo com a junção, porque é bem onde tem a prega do corpo. Mas aí você vê que na marcação das setinhas que ele mesmo colocou para medir o Barrett, está bem acima, um pouco acima, assim, uns 2 centímetros do pensamento diafragmático, lá embaixo, certo? Então, a gente tem 3 marcos que a gente tem que ver sempre nos exames. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Então, o primeiro é o pensamento diafragmático, que é aquela parte mais estreita lá embaixo. O segundo é a transição esôfago-gástrica, onde que termina o estômago e onde começa o esôfago. A gente, geralmente, o marco anatômico para a transição esôfago-gástrica é o final das pregas gástricas. Então, você está vendo que ele foi medir o Barrett a partir do final das pregas gástricas. Até onde tem prega, teoricamente, é estômago. Tá? Então, do pensamento diafragmático, que está lá embaixo, mais circunscrito, até o final da prega, teoricamente, é uma hérnia de hiato.
Você tem que medir aí para ver o tamanho, se dá mais 2 centímetros ou menos. Mas se for mais 2 centímetros, você pode colocar como margem de água, por deslizamento. E o Barrett é do final da transição esôfago-gástrica até a junção escamo-colunar. Então, a gente tem o pensamento diafragmático lá embaixo, tem a transição esôfago-gástrica, onde termina as pregas gástricas, e tem a junção escamo-colunar, que é onde muda a cor, que é onde muda realmente a alteração da mucosa. Então, a maioria dos pacientes, a transição esôfago-gástrica coincide com o pensamento diafragmático. Então, aí geralmente não tem dúvida, porque não tem R, então eles coincidem. Então, no geral, a transição esôfago-gástrica e o pensamento diafragmático coincidem. Nesse caso aí, parece, assim, lógico que é dinâmico, né? Parece que tem uma hérniazinha de hiato lá embaixo. Então, lá embaixo, pensamento diafragmático, logo em cima, a transição esôfago-gástrica, onde termina as pregas gástricas, e superior, a transição escamo-colunar. Aí, na transição escamo-colunar, você vai medir até onde fica a circunferencial e a parte que tem a projeção digitiforme. O mais comum é ter só uma projeção digitiforme, então termina sendo um pouco mais fácil na prática, mas quando tem assim, é um pouco confuso você medir. E é importante a medida certa para segmento, que às vezes você bota 4 centímetros, aí vai outra pessoa depois e bota 2 centímetros, e aí fica confuso. E também para as biópsias, né, para você não biopsiar lá no estômago. Biopsiar realmente o Barrett, senão você biopsia no estômago, não vai achar células metaplásicas e aí vai dizer que não é Barrett, digamos assim. Tá? Então, essa é só mais uma parte teórica, né, para diferenciar quando tem hernia e quando não tem. Então, eu ia falar isso aí da classificação desses três pontos anatômicos, da cromoscopia e do ciato. Acho que é isso. Da cromoscopia, se for pegar o ideal é ácido acético, porque ele consegue delimitar bem a superfície mucosa, associado com o NBI. E aí você consegue direcionar as mucosas. Se você vê alguma alteração vascular, você biopsia lá primeiro, depois você vai do resto do ciato. Porque se você começar lá embaixo, você vai perder esse ponto mais suspeito. Da parte de tratamento, o que a gente tem na prática é a mucosectomia. O ISD, em grandes centros, é o ideal, mas tem pouca gente treinada e com expertise para fazer, porque realmente aumenta as chances de perfuração e de estenose. A grande maioria dos pacientes que eu vi que fez ISD de esôfago evoluiu com estenose, necessidade de dilatação, mas é lógico que é muito melhor você ter uma estenose de esôfago que vai dilatar do que você ter um câncer de esôfago, né? Mas, assim, a mais de 50% dos pacientes que fazem tem estenose anastomose. Não da anastomose, né? Da cicatriz. E na prática, o que a gente tem é a mucosectomia. Então, se você faz uma biópsia e vê lá uma displasia, é muito difícil você falar para o paciente assim, vamos seguir, vamos repetir daqui a 6 meses. Por que eles orientam a repetir? Porque pode ser que tenha uma inflamação, uma esofagite importante, e aquela displasia esteja sendo confundida com inflamação. Então, por isso que eles pedem 2 patologistas ou repetir com 3 a 6 meses. Então, geralmente, eu repito no máximo em 3 meses, porque se você repetir em 6 meses e aquela displasia evoluir, às vezes vai ficar um pouco tarde para o tratamento. E pouco se fala tratamento cirúrgico, mas na prática, se você tem displasia de alto grau, você não consegue elevar para fazer a mucosectomia, ele ainda vai para uma esofagectomia. Porque é melhor você fazer uma esofagectomia do que deixar evoluir para um adenocarcinoma de esôfago. Então, o tratamento cirúrgico é realmente pouco comentado nos livros, mas na prática, se você tem uma displasia de alto grau, que você não consegue um tratamento satisfatório, às vezes precisa ir para a cirurgia. Porque é um carcinoma in situ, né? Então, você não sabe, às vezes, se o nível de invasão lá embaixo. Então, você deixa evoluir e acaba evoluindo para adenocarcinoma. Mas, geralmente, se faz a mucosectomia. A mucosectomia que mostrou no vídeo, geralmente não é o que eu costumo ver na prática. Geralmente, a gente faz a mucosectomia igual se faz no colo. Eleva com uma solução para ver se descola mesmo a mucosa submucosa. Se evoluir, se fizer um bom lift, você faz uma mucosectomia em alça ou com as bandas, né? Você aspira, coloca uma banda do kit de ligadura e aí você corta com a alça em cima da banda para poder proteger e não ter perfuração. Então, você sempre corta em cima da liga da banda. Esse aí que ele colocou, aspira e alça, eu nunca vi fazendo esse tipo de mucosectomia, só vi esses 2 que eu falei. A meu parecer, parece que aumenta o risco de perfuração, né? Que você puxa, aspira e alça sem ver embaixo se está pegando, na verdade, próximo da muscular. Você sabe que o esôfago já é bem mais, a camada é mais estreita, né? Mais fina. Então, o risco de perfuração é muito maior. Então, mucosectomia e ISD no esôfago já é muito mais difícil do que no estômago e no colo. Porque além de você não ter espaço para trabalhar, o esôfago é tubular e fica toda hora se contraindo, fechando, você fica com uma visualização horrível, a chance de perfuração é muito maior. Então, geralmente, o que eu vou fazer não é essa mucosectomia igual do colo, faz o lift e alça, vendo, tentando visualizar, ou você aspira, coloca uma banda e passa a alça por cima
da liga da banda, né? É importante sempre marcar com aqueles pontinhos brancos antes, porque, por exemplo, se você aspirar, passar a alça, ou, digamos assim, colocar a banda de ligadura e cortar, você vai conseguir definir pelos pontinhos se você realmente pegou toda a área ou não. Se sobrar aqueles pontinhos lá, você sabe que não pegou tudo. Então, sobrou displasia lá. Porque depois que você passa a corrente, você perde o marco anatômico. Então, aqueles pontinhos ajudam para você ver no final se tirou toda a área ou não. Então, assim, da parte prática, eu acho que é mais isso mesmo. Saber bem descrever o tamanho, mesmo que você não lembre da classificação, que é uma classificação relativamente fácil. Você descrever no texto o tamanho já tá bom. Colocar a área suspeita de Barrett. Na primeira endoscopia, geralmente, eu não faço biópsias de Seattle, a não ser que o paciente já tenha diagnóstico confirmado de Barrett. Então, o diagnóstico confirmado é pela histopatologia, né? Então, você faz biópsia e confirma se é Barrett. Então, se vê a primeira imagem, acha que é Barrett pela endoscopia, parece ser, a gente coloca geralmente projeção de titiforme e sugestiva de esôfago de Barrett realizadas biópsias. Essas biópsias iniciais são para quê? Para confirmar o diagnóstico, não é para fazer o rastreio. Aí, depois do segmento, aí se você já tiver certeza, se ele já tiver biópsia, aí você faz as biópsias mesmo o máximo possível para rastreio de displasia, né? A não ser que você veja alguma área suspeita logo no início. Mas acho que era isso. E Carol, o que tu viu assim, na prática da tua residência? O que tu tem visto também em termos de fixação da peça, da mucosectomia? Para poder perder as marcas. O ideal para diminuir a chance de recidiva e para facilitar a avaliação anatomo-patológica é tirar em bloco único, né? Então, no colo e no estômago é mais fácil a gente conseguir tirar em um bloco. No esôfago é um pouco mais difícil pela área mesmo que a gente tem disponível para trabalhar. Mas depois que a gente tira, o ideal é abrir naqueles bloquinhos e fixar com alfinete e sempre colocar qual é a área mais distal, qual é a área mais proximal. Por quê? No bloco, né? Você escreve embaixo, a área discefálica, a área mais caudal. Porque se só tiver alguma margem comprometida, você vai saber qual das duas margens que foi comprometida. Tá? Mas isso é muito difícil de fazer na prática. Primeiro, porque geralmente você tira em mais de um pedaço, mais de um fragmento. Já fica difícil a avaliação. Se for em fragmento único, aí você fixa num bloco para poder ver se teve comprometimento de margens, né? Exatamente porque é difícil quando você alça, você perde esse marco anatômico, se você pegou tudo ou não. Da lesão. Não sei se você viu o bate-bola da Salved a respeito de esôfago de Barrett, ele fala justamente isso, que quando usa o kit ligadura, né, acaba que perde esses parâmetros. Ele até falou, Carol, que até assim, eu queria até ver contigo também o que tu acha, porque ele falou que a questão do esôfago de Barrett, ele é mais protegido tipo, tem uma dupla camada de muscular da mucosa. Então, ele até sugere na técnica que corte abaixo da liga, né? Justamente, diferentemente dos outros locais, né? Por exemplo, o adeno, claro, que não se pode porque vai perfurar com certeza. Mas no Barrett, ele acha que é mais protegido, né? Ele dessa dupla camada e você pode cortar abaixo. Isso também que eu vi. A mucosectomia por liga, eu vi só durante a residência. Aqui, eu particularmente, não fiz. Eu fiz durante a residência. Aqui na prática do dia a dia, é muito difícil você acompanhar já um Barrett diagnosticado com displasia. Os que eu vi lá, eu já vi cortando embaixo da liga. Mas o que eles geralmente eles olhavam como parâmetro? Se as marcazinhas ficaram em cima ou embaixo da liga. Então, se aquelas marcas que você fez no começo, que você queima, né? Fica aquele branquinho. Se você consegue ver elas em cima da liga, teoricamente, você pode fazer a alça em cima da liga que fica com maior segurança para perfuração. Se você não vê as marcas, você tem que cortar embaixo da liga, senão você não vai tirar toda a área de displasia. Os que eu vi fazendo embaixo da liga funcionaram, mas é aquele que você prende a respiração e acha que perfurou. Como sai? Porque sai um buraco, teoricamente, né, no esôfago. Mas realmente eles fazem embaixo da liga quando não vê aqueles pontinhos de marcação em cima. Eu não vi perfuração nesses aí, né, no que eu vi. Realmente eles fizeram embaixo. Mas tem que ter um pouco mais de coragem, digamos assim, para fazer por Verdade. Doutora, foi justamente isso que eu vi em relação a aspirar e passar a alça sem levantar a submucosa. Ele falava que, devido ao reforço muscular, a chance de perfuração era menor, não precisaria levantar. Foi o que a doutora Jeane falou. Mas aí, assim, até no estômago, que tem uma camada grossa, a gente geralmente levanta, né? Para ter uma segurança maior,
porque teoricamente. no caso aí a transição esofágica, então no caso seria a esfíncter, seria mais, a musculatura seria mais reforçada. Essa seria a justificativa que eles deram. Não, faz sentido, né? Até porque senão a gente teria muito mais perfuração do que a gente vê na prática. Se você colocou o kit de ligadura e acha que a área que você marcou está embaixo, você vai ter que passar a alça por baixo, senão não vai fazer sentido você cortar metade da displasia e deixar metade lá. Porque depois que você cortar a primeira vez a alça, você não vai conseguir pegar o resto, a não ser que seja em vários fragmentos, né? Você vai dar uma circunferência lá no meio. Digamos assim. Em relação também à mucosectomia, né? Acho que o Felipe falou isso. Utilizando junto com radiofrequência. Lembrar que tem que primeiro cicatrizar, né? Para não fazer no mesmo tempo, né? Porque aí aumenta a chance de perfuração, né? Tem que esperar cicatrizar, eu não sei quantas semanas, acho que 3 semanas, e aí depois faz a radiofrequência. Só para ter... São complementares, mas não são ao mesmo tempo. Não ser no mesmo tempo. Acho que tu deixou claro isso, né? Na apresentação, só reforçando. Acho que em relação à visualização assim, de cromoscopia, geralmente você espera que seja uma coisa homogênea. Se você viu qualquer área heterogênea, é a área suspeita, né? Assim, de alteração vascular ou de mucosa. Aqui você tem a área de elevação e aqui a área de depressão, seriam as áreas suspeitas, vistas ao ácido acético. E você vê que aí na foto A, ele tem essa parte mais cerebriforme, mas são todos bem homogêneos, né? Então tá tudo bem homogêneo, não tem uma área irregular, alterada, diferente. Então você aí teria que fazer mesmo um biópsia tipo Seattle. Mas essas outras regiões que tem essa parte de alteraçãozinha bem visível, primeiro biopsia essa área aí. Depois, o que você conseguir ver, você vai fazer no Seattle em volta. Porque se você for querer fazer lá de baixo, para depois ir subindo, vai sangrar e você não vai ver mais essa área aí. Eles falaram em relação a uma forma de não sangrar tanto. Tem esse slide aqui que eu encontrei, ele fala justamente no uso de adrenalina diluída com soro fisiológico. Você já viu alguém fazer essa técnica, alguém usar dessa forma? Ele injeta ou ele só joga? Ele só joga, é spray em cima. Não, o que eu vi foi você faz a solução para tirar o muco, né, que tem da mucosa. Depois que você limpa, tira todo aquele muco, você joga o ácido acético e ele deixa a parte mais visível. Então, quanto mais seco tiver, melhor para você visualizar. Agora, eu vi essa parte de secar para melhorar a visualização, não para parar o sangramento, na verdade. Nesse caso aqui, seria para diminuir o sangramento. A forma como ele estava... O slide dele é de diminuir o sangramento nas biópsias. Não, isso eu nunca vi fazendo assim na prática. Mas será que ele não injeta porque ele está falando em cateter spray? Não, ele fala em... Deixa eu ver aqui. É porque está na... Deixa eu ver se eu consigo... Cateter spray e agulha, não sei se... eu entendi que ele fazia... Só joga, né? Ele só fazia jogar. Ele usa o cateter spray ou a agulha. Certo. É tipo para chuveirar, né? Fazer chuveirinho para ficar molhando. Porque como o cateter agulha, quando você jogava com pressão, ele espalhava o conteúdo. Então, você poderia usar o cateter spray, ou se você não tiver uma agulha de esclerose, serviria como spray para você borrifar a região. Vamos ver isso na prática, né? Quando tiver alguma biópsia de esôfago, serve mesmo. Pois é, achei o Miguel perguntou na nossa discussão lá do grupo. Sim. E aí eu procurei isso, alguma coisa, e achei esse slide aqui de uma apresentação. Eu achei interessante a gente botar aqui para a gente discutir. Verdade, interessante. Também não conhecia. Então, para sabia, né? Mas esse aí realmente eu nunca tinha visto. Ninguém soube. Como também eu não conhecia essa tecnologia da cápsula que biopsia, não conhecia não, interessante. E eles estão até recomendando, né? No livro da Solbed, esse do Tratado Tratado Ilustrado, ele já traz uma referência a essa técnica. Ele chama de citoesponja. A tradução que eles deram para esse nome bem grandão que eles botaram aqui, eles botaram Wide Eye Transepithelial Sample. Aí, para o brasileiro, português brasileiro, foi citoesponja. Aí ele é tipo um comprimido, você coloca, você segura, um barbante, dá para o paciente tomar. Aí, quando ele engolir, você puxa. Aí
aí também vai ter tipo um esfregaço, né? Vai vir mais a parte de histologia, não vai vir tanto biópsia profunda. Então, não sei se vai dar para ver tanto displasia, não sei se vai ser uma técnica que vai vingar tanto. É por isso que eles colocam lá que você pega aquela amostragem citológica e aí você joga no software e o software vai, tipo, pela inteligência artificial, ele vai dar aquelas áreas que pareciam mais displasia. A descrição da técnica é essa. Aí o patologista pega essas áreas específicas que o software diz que ali tem displasia e vai olhar para ver se ele confirma ou não. Vamos ver. Acho que não vai vingar, não sei se vai vingar tanto a longo prazo, porque a tendência mundial é eles tentarem fazer o mais direcionado possível, né? Isso aí é como se fosse as cegas da mesma forma. Uhum. Essa técnica seria como uma otimização do protocolo de Seattle. Tipo, eu fiz o exame e eu não sei se tipo, eu não consegui identificar nenhuma região que tenha elevação ou depressão ou área suspeita, apenas tem um epitélio. Aí, ao invés de fazer o protocolo de Seattle, biopsiar de forma aleatória, ele fazia a citoesponja e aí ele aumentaria a chance de pegar áreas displásicas, porque não seria uma biópsia, seria uma biópsia aleatória, só que em grande quantidade. Uhum. Aumentaria a amostra, né? Então seria essa, seria uma forma de somar aqueles exames em que você não identifica áreas de suspeita, digamos assim. Eu vou ter que sair agora aqui um pouquinho. Tá certo. Carol, obrigada, viu? Felipe, parabéns pela aula. E amanhã, gente, vamos acompanhar a endoscopia em ar, 4 horas da manhã, né? Coloca despertador. Mas acho que vale a pena, viu? Vai ser interessante. 4 da manhã não é à noite, não. Pensei que fosse à noite. Não, é 4 da manhã às 12. 4 às 12. Só que acho que fica gravado, né? No site deles. Mas é interessante porque são endoscopistas do mundo inteiro fazendo as tecnologias de ponta, né? Que a gente não tem. Então, acho que é interessante a gente olhar esse congresso europeu, né? Vai ter mundo inteiro, todos os continentes. Interessante. Colocar o despertador aí para acordar e assistir. Alguma dúvida, meninos? Acho que foi excelente. Não, às vezes eu fico na dúvida na hora da prática, porque existem uns casos que a gente pega como prolongamento de mucosa gástrica, uns prolongamentos longitudinais, e aí eu fico, às vezes eu tenho dúvida se aquilo é Barrett, se é só o prolongamento da mucosa gástrica.